seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começamos o programa dessa semana falando sobre beleza, sobre bem-estar, sobre saúde. Para isso, a doutora Catiúcia Schacker do Rosário, que é dermatologista, está aqui. E no programa de hoje vamos falar sobre manchas solares, sobre melasma e sobre todas as questões que envolvem a pele. Doutora, seja muito bem-vinda. Oi, Nick, muito obrigada. Prazer sempre te receber aqui. Bom, a gente finalizou o verão, já estamos no outono, agora as pessoas regressam da praia, piscina, de uma alta exposição solar, e agora as pessoas veem que as suas peles, olham no espelho e estão um pouco manchadas, ou não estão como deveria estar, vem pequenas diferenças. Isso é muito comum nessa época do ano, doutora. É uma queixa muito frequente dos pacientes, principalmente, que já tratam as manchas, né, tanto de face, colo, pescoço e mãos, relatarem que depois do verão essas manchas escurecem ou surgem manchas novas, né? E agora que a temperatura está começando a baixar, os pacientes retornam ao consultório para a gente realizar os tratamentos de clareamento. Essa época do ano, a época do frio, é a época ideal para a gente investir e realizar os tratamentos para clarear essas manchas, e é bem comum esse escurecimento durante o verão. Tá. Vamos entender um pouquinho mais sobre essas manchas na pele. Todas as manchas, elas são consequência do sol, da exposição solar, doutora? O sol é dos motivos, uma das causas para elas aparecerem e escurecerem. Mas a gente precisa avaliar que tipo de mancha. Quando a gente vai tratar, eu vou atender um paciente com mancha, o primeiro ponto é o diagnóstico, né? O paciente vem com essa queixa, então a gente vai diferenciar primeiro. Tem relação com câncer de pele? Não tem nenhuma relação com câncer de pele. Hoje a gente vai falar das manchas estéticas, né? Daquelas manchas que são as melanoses solares, o melasma, principalmente no rosto das mulheres, que acabam incomodando muito. Elas não têm relação com câncer de pele, elas são manchas totalmente benignas, e o nosso tratamento, esse clareamento, é para essa qualidade de pele. A qualidade de pele é um dos pilares do nosso rejuvenescimento, né? Então, olhar para uma pele bem cuidada, uma pele tratada, com o clareamento dessas manchas, dá um aspecto bonito, né? Até mesmo para o estímulo desse colágeno mais superficial, para a hidratação dessa pele. Esse clareamento vai ajudar também nessa parte estética da beleza da pele, de manter a pele mais saudável. Doutora, quais são os tipos de manchas? Nós dividimos em dois grandes grupos. Então tem as melanoses solares, que são aquelas manchas mais localizadas, que são mais redondas, como aquelas manchas que dão na mão. Então elas têm relação com a exposição solar. São escuras. São escuras. É muito comum os pacientes chegarem com o termo manchas da idade. Por que a gente usa esse termo? A gente tem exposição solar durante uma vida e chega um momento que a pele começa a apresentar essas manchas. Mas normalmente elas aparecem após os 40, 50 anos. Mas essa alteração que aconteceu ali é desde a infância, que mais à frente vão gerar as manchas. Então, às vezes as pacientes chegam e me dizem, mas doutora, eu não pego sol hoje em dia. Mas quanto sol você já pegou? Às vezes até por profissão, né? Acabou tendo uma exposição solar maior. Então, tem esse grupo das melanoses solares, que são manchas benignas, mas elas vão aumentando. Elas são mais comuns no dorso das mãos, no colo, no pescoço, na face, que são manchas mais localizadas. Nós temos as sardas, que daí aparecem desde a infância. As sardas, elas têm relação com o fototipo, o tipo de pele. Pele muito clara, com tendência às vezes ter cabelo mais avermelhadinho, né, olho mais claro. São pessoas que têm uma tendência maior a ter sardas, que escurecem durante o verão e que eu acho um charme. Eu acho muito bonito. Eu também acho lindo. Então, normalmente os pacientes com sarda não querem nem clarear, mas tem possibilidade também para clareamento, para quem desejar. E elas vão aumentando, doutora? Elas vão aumentando com o tempo, em número e tamanho, e às vezes elas começam a se agrupar
e daí formar manchas maiores por esse agrupamento de pequenas Eu acho que é sardas. que talvez incomode Um pouquinho, né? E tem o melasma. Então, o melasma é uma mancha mais espalhada, ela não é tão delimitada, ela tem relação com a exposição solar, sim, mas também com a parte hormonal da mulher e muito com o estilo de vida. Já se sabe que o melasma ele é uma característica de um estilo de vida da mulher, onde a gente tem que olhar para a sua saúde em relação às coisas básicas, o seu sono, o seu nível de estresse, a sua alimentação. Então, o melasma é uma característica de inflamação. Normalmente, a mulher que tem melasma tem uma tendência a ter ovário policístico, endometriose, síndrome do intestino irritável, dor articular, às vezes uma alteração de tireoide, e se vê isso como coisas separadas, mas tudo faz parte do mesmo pacote de saúde. Então, além do tratamento das manchas, no melasma a gente precisa abordar essa questão sistêmica da saúde. Doutora, você falou do melasma, das manchas escuras solares e das sardas, né? E as manchas claras, as manchas brancas, elas também são consideradas manchas solares? Sim, o que acontece? Quando a gente tem a exposição solar, chega um momento como se a célula ficasse cansada ou ela quer se defender. Quando ela quer se defender, ela forma as manchas escuras, que são as melanoses solares, que são aquelas redondinhas do dorso da mão, que dá no rosto também, tá? Então, por uma defesa, ela forma esse pigmento para tentar se defender dessa agressão do sol que aconteceu. Mas ela pode ficar cansada e parar de produzir o pigmento. E quando ela para de produzir o pigmento, ela fica branquinha, que daí dá normalmente nas pernas e nos braços, que são manchas bem pequenininhas, que podem ser chamadas de sardas brancas. Sardas brancas. Isso. Ali, no caso, a gente vai estimular a repigmentação. Existem técnicas de tratamento onde a gente aplica uma substância manchinha por manchinha, é bem delicado para fazer, onde a gente estimula a pele voltar ao normal, voltar a produzir o pigmento, mas também é uma lesão de sol benigna, não tem nenhum risco de câncer de pele nessas manchas brancas também. E o tratamento é através da pigmentação, então? Não é uma pigmentação, é uma medicação que a gente aplica ali, manchinha por manchinha, que estimula a pele a voltar a produzir o pigmento. Como se fosse dar um estímulo para a pele voltar a ser saudável. Saudável. Isso. E esse é um tratamento mais recente? Sim, relativamente recente. Por muito tempo a gente não tinha opção de terapêutica. Se chama MMP. A gente usa também para o cabelo essa mesma técnica que a gente já conversou aqui. Então é um aparelho que ele tem umas agulhinhas na ponta e a gente carimba esse medicamento no lugar como se fosse uma caneta. Que legal. A gente vai manchinha por manchinha. Normalmente precisa umas 3 sessões e o resultado é bem favorável. Olha não só vai legal. Recuperar 100%, mas melhora bastante. Em relação a essas manchinhas brancas, é bem comum as pacientes voltarem do verão e dizerem assim, piorou. Não é que piorou, é que elas não bronzeiam. Daí aumenta o destaque. O destaque. A pele normal vai bronzear, ali vai ficar branco e você vai visualizar mais. No inverno, quando a pele clareia, elas se disfarçam, mas elas continuam ali. Que bom saber que existe tratamento atualmente para essas manchinhas brancas, né? 3 sessões é relativamente um período curto de tempo para isso, né? Dá para tratar no inverno e precisa fazer a manutenção depois disso, doutora? Daí depende como que da for pele, a evolução, né? Porque assim, essa lesão solar já aconteceu. Então, novas manchas podem surgir por causa dessa questão de ser um efeito cumulativo do sol. Claro. Então, a gente faz, sim, uma manutenção, mas isso depende de cada caso. De cada caso. E como são os tratamentos para as manchas solares escuras? Então, quando eu atendo um paciente com mancha, o que a gente precisa entender? É uma caminhada nesse processo. Quando a gente trata a mancha, tem 3 palavrinhas bem importantes. Persistência, paciência e comprometimento, tá? Por quê? Principalmente o melasma, ele não é uma mancha que clareia facilmente. Às vezes a gente precisa alguns anos de tratamento para conseguir clarear um melasma.
tá? A gente vai precisar ver a saúde dessa mulher, ajustar o que for necessário, avaliar essa parte hormonal para verificar se está tudo bem, mesmo com hormônio normal, tem fases da vida que estimula, como pós-gestação, né? Tem momentos da vida da mulher que o melasma pode aparecer com mais frequência, e a gente sempre vai associar um tratamento clínico, que é o tratamento de usar em casa, que é o skincare adequado para quem tem mancha, com procedimentos de consultório. Tá. A paciente que faz só o tratamento em casa, ela tem uma melhora, mas não uma resolução completa dessas manchas. Tá. E também fazer só o procedimento não é adequado. Por quê? Porque o tratamento clínico prepara a tua pele para passar pelo procedimento. Então, um complementa o outro. E depois a gente faz a manutenção com o tratamento de casa. As melanoses solares, elas respondem pouco ao tratamento clínico, mas a gente faz em conjunto, elas respondem mais aos tratamentos de consultório, né? Então depende muito desse diagnóstico para essa condição. E uma pergunta que as pacientes sempre me fazem: essas manchas voltam? Elas podem voltar de acordo com os teus cuidados e a tua exposição. Então, o nosso trabalho é, no inverno, clarear, no verão, evitar que escureça. Então, eu recomendo 2 consultas por ano, uma por essa época para a gente planejar esse tratamento e executá-lo, e outra lá por novembro, porque existem várias coisas que a gente pode fazer, desde antioxidante, filtro solar via oral, proteção com roupa, outras coisas além só do protetor solar, que vão ajudar que essas manchas não escureçam no verão. Doutora, eu só vou pedir um minutinho para um breve intervalo comercial para a gente voltar no segundo bloco para falar sobre esses tratamentos, pode ser? Então tá, não saia daí, a gente já volta falando sobre os tratamentos para manchas solares e melasma daqui a pouquinho, não saia daí.